vivo. Pam, 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 pam. Aguardando a presença ilustre do Luan Cardoso. Deve estar já aí por aí para entrar. Bom, esta live faz parte de um ciclo que está sendo produzido pelo Teatro da Rotina, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura do município de São Paulo. É um ciclo de lives sobre o processo criativo de uma peça de teatro. E olha aí, Luan Cardoso, veja lá. E Luan está entrando agora para falar conosco sobre direção de fotografia para lives. Olha lá. Ele vai entrar. Aguardando. Conectando. Ó, rapaz, tá no Alô, escuro. Tudo tá bem? bom de ver? Tá bom, tá bom. Muito bacana. Eu tenho uma luzinha aqui no cantinho, no quarto, para ficar melhor de ver. Tá bom. Como E é que aí, você tá, Luan? Tudo bem? as coisas? Tudo bem, cara? Tudo certinho, tá me ouvindo bem aí? Tô Eu sou ouvindo. muito maluco com essas coisas de live. Ah, é. Então o que você tá fazendo aqui hoje? Pois é, rapaz, me botaram nessa aqui, bicho. Ah, tu sabe tudo. Tá pronto para amanhã, para nossa live? Prontíssimo, estamos preparando uma coisa super, super, super legal para fazer amanhã. Simples, porém muito elegante. Clássico do teatro da rotina. A gente sempre ali com jeitinho, com pouco recurso, mas com muita vontade. Vai ficar uma coisa super especial aí. Espero que a galera acompanhe, compartilhe para dizer que vai rolar amanhã, para muita gente ver, porque é um esforço de dias, bastante gente, bastante preparação. Espero que vocês estejam lá para ver com a gente. Vai ser amanhã às 20 horas no perfil do Teatro da Rotina lá no YouTube. A gente está fazendo uma produção bem bacana, a gente quer pelo menos retribuir aí para a Drica, que é a autora da peça, Um Sol Cravado no Céu da Boca, o talento que ela tem e o texto que ela nos ofertou. Então estejam lá 20 horas amanhã no YouTube. Tcharam. Luan, Oi. você acabou de ser premiado no Rio de Janeiro pelo seu primeiro longa-metragem. Fala um pouco dele aí antes da gente começar. Pois é, rapaz, tivemos essa grande sorte esse ano tão difícil para as telas grandes que foi 2020, né? Tudo muito maluco e etc. A gente realizou esse filme em 2017, vemos trabalhando aí nele na pós-produção, que é um processo por vezes muito longo. E esse ano, que era o ano de lançamento comercial dele nas telonas, a gente acabou abortando esse plano por conta da pandemia e tudo mais. E aí a gente foi convidado por esse Festival do Rio, que é o Rio Fantástico, um festival de cinema fantástico, que aconteceu fisicamente para os fãs de carteirinha lá do Rio, do Espaço Net Rio, que infelizmente fechou logo depois desse festival da gente, então também teve esse ato simbólico aí do Mário Abad, todos os organizadores lá do Rio Fantastic, e estávamos concorrendo com filmes muito legais que saíram nesse mesmo período que a gente aí no meio dessa loucura, como School, que é um filme super legal da galera dos efeitos especiais aí que estava concorrendo com a gente, e tivemos essa felicidade de levar o prêmio de melhor longa-metragem, melhor direção e menção honrosa para Vinícius Ferreira, ator do nosso filme, o longa-metragem Menage, que logo menos está aí em cartaz e que surgiu muito dessa conversa que a gente tem feito, eu, o Léo e todo mundo que está envolvido no Teatro da Rotina desde 2015, né? Esse filme especificamente é muito fruto disso. Tem lá o Lino, que fez parte de todo esse movimento de organização do TR, o próprio Vinícius, enfim, o próprio Léo quase trabalhou nesse filme, trabalhou indiretamente também. Então, nosso primeiro longa acabou de sair aí, esperamos que ano que vem a gente tenha vacina logo para poder botar ele nas telas grandes, nas pequenininhas e ter todo mundo assistindo o filme, enfim, discutindo, comentando e a gente tendo a chance de mostrar mesmo, né? Porque o longa-metragem também tem esse problema, leva tanto tempo para você sair o filme que
que você fica falando que o filme existe para as pessoas, fica falando, e as pessoas esquecem, relembram, esquecem de novo. É um processo longo, né? É. Bom, você me despediu desse filme, né? Você não lembra, né? Você me demitiu. Falou, não, tinha um ator melhor aí, então fica aí na tua casa, você é um puta de um preguiçoso, tá despedido. You're fired. Que isso, quando você fala desse jeito, parece que eu magoei seu coração, rapaz. Não diga uma coisa Oh, dessa. não, meu coração é forte, cara. Vem cá. E aí, Luan, pô, eu fico super orgulhoso aí de você, desses prêmios que você ganhou, que é merecido, viu? Espero que o filme seja bastante assistido aí. Bom, nunca dá para saber, né? Bom, mas não vamos começar a Tô reclamar, né? esperando. Não, a gente vai ficar É, aqui. ainda não, ainda não. É, 2021 está guardando coisas muito especiais para nós, porque dezembro veio quase com o Papai Noel junto, né? Vários presentes, a realização da nossa live, tantas outras coisas que rolaram também, enfim. Ô Luan, você é um autodidata, né? Eu sei que você estudou Pois é, muito, assim, rapaz. mas você é um autodidata, né? Você meio aprendeu cinema assistindo os seus ídolos e tal, e decupando os filmes e analisando take a take, frame a frame, é assim que você aprendeu, né? Isso é muito legal. Esse é o verdadeiro artista brasileiro, né? E aí você se meteu, conseguiu comprar o seu equipamento, e aí conseguiu, produziu várias coisas, videoclipes. Você é o diretor de videoclipe oficial do Mombojó, né, da banda, dentre várias outras coisas, documentários e tal. Acabou produzindo e dirigindo o seu primeiro longa. Aí pintou 2020. E aí a coisa toda já estava meio apodrecendo, né? Por causa daquelas coisas todas que a gente já sabe que tem aí, de política que a gente não vai falar, porque senão o papo fica brabo. Aí você deu 2020 e, pelo que eu sei, você virou um diretor de lives, um diretor de fotografia de lives. Você fez muitas, né? Pois é, rapaz, o ano já estava todo se desenhando para uma série de coisas que a gente estava querendo trabalhar e etc. E acabou tendo esse deslocamento primeiro, né? Num primeiro momento, muita gente ficou sem trabalhar, muito sem entender ainda como é que funcionaria o mercado e etc. E isso se estendeu um bocado de tempo, né? E aí, perto de junho, julho, esse mercado de lives começou a ser uma existência, né? Uma forma não só dos artistas estarem falando com o público, estarem tentando trazer essa sensação de um espetáculo, né? Que as pessoas estavam sentindo tanta falta. Então, eu tive a chance de participar de alguns projetos muito legais que envolveram esse mercado de lives aí. Fiz bastante coisa com Kiko Dinucci, que estava lançando seu disco, o Rastilho, nesse ano de 2020. Foi um disco que ganhou vários prêmios, entrou em várias listas de melhor disco dos anos de 2020, conseguiu fazer um único show. Então a chance que ele teve de se comunicar com o público foi através das lives, né? Eu tive a chance de também conseguir me expressar um pouco das coisas que eu estava pesquisando aqui durante a quarentena, assistindo, vendo, olhando, pensando. Então acabou sendo uma forma super legal de desaguar e de fazer também uma coisa que aparentemente é simples, mas também é bem complexa, então exige bastante desse nosso trabalho de direção mesmo, de decupar tudo antes, né? A própria live que a gente vai fazer, a gente tem que ter um plano muito claro de como é que vai rolar, o que que vai ter em qual momento, aquele plano detalhe é importante para que tal pessoa consiga se deslocar para outra cena, então é quase como fazer teatro, né? E principalmente parece como fazer TV, né? Tive uma chance também super legal de ter feito junto com o, meu Deus do céu, a Casa de Francisca, através da pessoa do seu Rubens lá, que criou um projeto super legal de cine lives, com curadoria da Laís Bodansky, uma galera super legal, e que eu tive a chance de dirigir o show do João Donato também, fazer a fotografia junto com a Marina Casagrande, que está lá comigo. E é uma loucura, porque é essa sensação exata de que você está dirigindo um evento na TV, né? Totalmente ao vivo, a coordenação das câmeras é completamente diferente. Então,
também teve muito essa cabeça, esse trabalho durante esse período de tentar entender como é que esse mercado existe, quais são as tecnologias para poder fazer as ideias funcionarem bem. E a gente perdeu um tempo aí nesse processo de tentar entender como tudo vai rolando, né? Agora o mercado já está relativamente saturado, porque muita gente não aguenta mais live, né? É tanta live de todo lugar, as pessoas querem ver as pessoas, mas a gente continua tentando pensar em estratégias distintas para poder continuar trazendo o público para dentro desse conteúdo que a gente está tentando criar aí com muito carinho, que enfim, é a última coisa, é a única coisa que tem dado para fazer, né? Não dá mais para envolver grandes equipes, não dá mais para fazer, enfim, coisas com muita gente, enfim, tudo ficou complexo, né? Amanhã vamos ter 2 câmeras ou 3? Vamos estar em 2 câmeras e 2 pessoas fazendo várias atividades. E, E os atores em cena e também no making off, né? Quem não tá em cena tá ajudando o outro ali, tá fazendo outra parada ali. É bem colaborativo mesmo, né? Bem o estilo teatro da rotina. eu acho que vai dar para ter um gostinho muito bom assim de como da potencialidade que a peça tem, né? Você, quando a gente montou a peça no Teatro da Rotina em 2016, você estava lá e você fez toda a parte de vídeo, né? Que era um suporte que tinha na cena 1, que é a cena da Isabel. E no final das contas, você ficou lá comigo, ensaiou a peça quase toda comigo. Você foi quase um assistente de direção ali também. E bolou todo esse vídeo cenográfico, né? Que era a cena 1. E o que é que você... Fala da peça, fala o que você acha. Poxa, aí já pega difícil, hein? Poxa, essa peça, como todo o processo que a gente vivenciou lá no Teatro da Rotina, foi muito fundamental para mim, né? Além de qualquer coisa, você comentou essa coisa do ser autodidata e etc e tal. Claro, eu assisti muita coisa, ainda assisto muita coisa, mas acho que a vivência que eu tive com grandes profissionais foi o que realmente moldou o meu gosto artístico, a forma de eu tentar trabalhar. E aí você, Léo, é até difícil de dizer o quanto foi importante em relação a isso, né? De 2015 até agora, já quase 5 anos desse tempo que a gente se conhece. Eu aprendi muito lá no Teatro da Rotina com os projetos que acabaram não virando peça, com os projetos que viraram peça. E esse especificamente, o Céu Cravado, foi muito especial, porque estava naquele momento aí que a gente estava transformando o teatro no espaço de música, né? Juntos ali, fazendo a programação, estando diariamente dentro do teatro e pensando também em 2 cabeças sempre, né? Toda a reformulação de como que ia ser aquele espaço para atender a peça, como que isso ia se comunicar com o projeto musical. Então, já essa vivência já foi muito decisiva e eu tenho memórias muito vivas desse processo que foi muito interessante e toda a montagem que foi interessantíssima com o Haroldo, com a Bárbara, que inclusive estão comigo em outros projetos que eu fiz também junto com o Mombojói, assim por diante, que enfim, de novo ressalta essa coisa da comunidade que se cria em torno de qualquer peça que é produzida hoje, né? Quando a gente fala que teatro muda a vida das pessoas, que é agente de transformação, não é só no espectador, é principalmente nas pessoas que estão vivendo aquilo ali, né? Ninguém sai incólume de uma peça de teatro, a gente saiu com diversos projetos outros e tá sendo muito legal, assim, a gente revisitar esse texto. A gente fez essa leitura dessa semana para poder fazer os testes de tudo que a gente precisava e é muito legal porque me soa como 2016. Fico pensando em todo o processo que foi ali de descoberta de cada uma das cenas que compunham esse projeto, o nosso processo mesmo de fazer o vídeo que foi super legal, apesar de super corrido, a peça precisa sair. Toda essa vivência foi super legal, não só com o Sol Cravado, como o Palavras da Chuva também, em que a gente também fez um tempão, me descobri tive até que fazer luz em alguns espetáculos, então essa escola para mim foi fundamental, assim, porque o teu trabalho no Teatro da Rotina, que move a gente a estar aí nessa rede de colaboração que está há tanto tempo de pé, está muito vibrando nessa situação da pesquisa que o Teatro da Rotina
insere na vida da gente essa situação de idolatrar a dúvida e cultuar o acaso, que é uma coisa que você diz tanto e para mim é tão fundamental. Isso é uma coisa que o Teatro da Rotina, não só por esse processo, mas por todos os outros que a gente fez, despertam, né? E por isso que está até hoje vivendo, nesse ano tão difícil, está lá aberto, a casa toda montada, esperando essa vacina, ou seja lá qual for a alternativa possível para a gente voltar com bastante trabalho, energia, conexão com as pessoas. Foi um processo super gostoso e me lembro com muito carinho, assim. Lembro do cenário. Foi ótimo que a gente está realmente tentando trazer nessa live que vai rolar amanhã aí, não só essa sensação de como era estar lá em 2016, o processo que a gente fez, visitou, como o processo, a vivência estética também, de alguma maneira, que a gente proporcionava lá. Então vai ser uma coisa divertida aí para as pessoas que não viram a peça e principalmente para as que viram a peça lá com a gente, que vão lembrar. Acho que vai ser divertido. Pois é, cara, eu fico orgulhoso, porque o Teatro da Rotina ele tem essa característica, né? Que na verdade eu acho que é a função mais bacana que tem para a existência daquele lugar. Ele agrega muita gente passa por lá, muita gente vai embora, volta depois, ou então briga, não quer mais ver, não quer mais saber, mas dá a impressão que todo mundo de alguma forma aprende alguma coisa e sai melhor, né? Então isso é muito bacana, isso aí que você falou. A Camila está aí, dizendo que a live, pessoal, agora é a live final produzida, dirigida pelo Luan Cardoso, às 20 horas no YouTube do Teatro da Rotina. Lembrando que essa live ela conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Se não fosse esse apoio, nós não estaríamos aqui. E, ô Luan, agora, nesse tempo aí que eu te conheço, você cresceu muito como diretor de fotografia, né? Eu acompanhei o seu trabalho, você é um cara muito criativo, mas eu acho que você foi se aprofundando, né? E aí, esse ano de 2020, que se apresenta aí com certas peculiaridades, né? E essa coisa toda das lives, quantas lives você fez mais ou menos esse ano? Assim, bem produzidas, com câmeras e transmissão e tudo mais. Rapaz, é até difícil de pensar aqui agora de cara, mas eu acho que eu fiz umas 8, pelo menos, que tiveram um trabalho de mais gente, de ter uma mobilização e todo um plano de filmagem mais elaborado, que a gente teve mais margem para criação. As outras acabaram sendo muito afoitas, porque às vezes precisa ser rápido, às vezes você tem menos câmera e precisa adequar o trabalho, né? Mas a gente fez um total de aproximadamente 10 aí, e eu trabalhei muito pouco perto de uma galera que conseguiu se organizar e fazer, enfim, com todo o know-how que uma produtora geralmente tem com mais gente de fazer, né? Uma galera que fez bastante coisa mesmo. Mas eu vi algumas coisas que você fez, cara, o resultado é muito bom. E o que você acha assim que é exclusivo, que é peculiar da live, assim, diferente de outros formatos que você está mais acostumado a trabalhar? Antes, eu tenho um trabalho bem extenso, na verdade, com música já há algum tempo, pelo menos uns 5 anos que eu tenho feito bastante colaboração. E o formato da live ele é estranho, mas não muito, pero no mucho, né? Costumeiramente, todos os artistas, quando terminam de fazer um disco, eles sempre vão fazer o que eles chamam de live sessions, né? Os produtores, etc., que nada mais é do que a banda toda junto, todo mundo se ouvindo, tocando ao vivo, sem seus overdubs, as regravações todas que uma gravação de um disco traz, né? Isso geralmente é muito importante, é muito pedido pelos contratantes para poder sacar como é que é a galera tocando junto, se tem esse pique, etc. Eu cheguei a fazer até projetos com estúdios como o Estúdio Veredas, que fica na Vila Madalena, do nosso brotherzaço, o Irã Ribas, que foi o Grande Sessão Veredas, que a gente produziu com vários artistas, que a gente convidava os artistas para o estúdio para tocar ao vivo, e aí tinha lá suas 3, 4 câmeras, e a gente editava tudo isso e disponibilizava depois para as pessoas, faixa por faixa, ou 3 faixas junto e assim por diante, né?
já era o que seria a live, né? O mesmo estilo, aquela coisa do estúdio, a coisa de que tá rolando todo mundo junto, só que a gente tinha essa chance de estar fazendo essa edição antes, né? E aí, ao mesmo tempo que isso é muito interessante, porque você acabou de tocar, de fazer tudo, né? Um take só, e o negócio está pronto, editado, já foi pro ar, e etc., que é uma sensação, ao mesmo tempo, assustadora, mas muito aliviante, porque aquela tensão que você viveu na gravação, ela já acabou, todo o esforço terminou ali, a obra termina em si, né? As pessoas viram, podem ver o replay depois, mas é quase efêmero, né? Então, isso foi uma coisa mais difícil de trabalhar, porque aí a gente começou a tentar entender como que mecanicamente isso acontecia, né? Então, eu acho que o que é mais diferente para mim e que eu tenho tentado me acostumar mais é essa coisa da interface, né? Como jogar as câmeras para o computador para ter a edição ao vivo e o som que chega ter que ter uma qualidade. Então, como é que a gente consegue o melhor som? Como é que consegue transmitir a imagem com a melhor qualidade, qual que é a melhor internet para poder fazer, qual é a melhor região da cidade de São Paulo para conseguir a melhor conexão. Então, isso acabou sendo uma coisa que eu estou começando a assimilar agora e está começando a ficar um pouco mais fácil de entender e a gente apanhou menos, né? Eu estava conversando esses dias com o Rubens lá da Casa de Francisca, porque eles fizeram um total de 20 lives com diversos artistas diferentes, diretores diferentes convidados. Teve o Heitor Dália, teve a própria Laís Bodansky, enfim, tantos diretores renomados, premiados, etc. E aí ele falou assim, cara, do primeiro até o último, a gente nunca teve uma situação de gravação igual, porque todos os problemas que rolaram em gravações diferentes, problemas distintos apareceram, então a gente descobriu que não dava para usar mais o link das câmeras terem mais liberdade, porque usavam um link digital e às vezes perdia o sinal, e aí para reconectar era um problema gigante. Então acho que a particularidade maior é essa máquina que vem junto, que às vezes exige uma pessoa só que esteja lá trabalhando para cuidar daquilo, ou um grupo de pessoas, que hoje a gente tem conseguido fazer com tem que fazer com menos gente, né? Eu fiz uma live há um final de semana atrás do Morris, que é um amigo meu, que a gente também fez, eu e a minha companheira, que é a Ana. O pessoal tá falando que tá sem som. Você tá me ouvindo aí, Léo? Estou ouvindo super bem. Eu acho que o Com som. Arlindo Severino, talvez você precise dar uma aumentadinha aí, meu cara. Eu vou tentar falar mais alto se ajudar. Não, tá ótimo o som, cara. Mas aí tinha comentado que tinha feito essa live aí com o Morris, e aí fui eu e minha companheira, que é a Ana, que está cuidando do som e etc. E aí a gente precisa tentar resolver os dois, porque aí já tá os dois aqui, a gente corre menos risco porque estamos vivendo junto, a gente tem menos gente para poder trabalhar e aí consegue se articular os dois ali entre essa coisa da edição, o corte ao vivo, a transmissão. A gente conseguiu fazer uma coisa um pouco mais reduzida para conseguir também dar um pouco de liberdade de criação para fotografia e assim por diante. Estão falando que eu tenho que liberar o som? Ué, eu nunca fiz isso. Alguém mais aí não está escutando? Acho que não, acho que não. Tem gente escutando. Acho que está todo mundo ouvindo. Então, outro problema da live, você está sempre se preocupando se o som chegou, se tem o microfone desligado. Então, e no final das contas, aí, que conclusão que você chegou? Você falou assim, que você aprendeu várias coisas sobre conexão e tudo mais. Eu acho que ele se tornou uma ferramenta a mais, né? Tem vários projetos que hoje que a gente pode fazer dessa forma ao vivo, dessa forma mais dinâmica, né? Dessa forma um pouco mais rápida mesmo de produzir um conteúdo. Hoje é possível, com conteúdo, com o equipamento que a gente adquiriu e tem hoje na produtora, por exemplo, ir num show que eventualmente exista no Sesc, o artista tem a chance de transmitir online e também pessoalmente, né? Tem a chance da gente conseguir atingir públicos maiores com essa coisa da live, né? Por exemplo, a live que a gente fez com o João Donato foi
transmitida para o mundo inteiro. Teve gente do Japão que comprou, teve gente de vários lugares que compraram, que foi muito interessante. Ao mesmo tempo, tem uma coisa estética, que a falta de controle que você às vezes tem, de não poder voltar, de fazer com mais calma, de gravar vários takes e ter uma chance maior de editar o conteúdo de uma forma mais libertadora, isso não é tão possível, né? Mas mostrou que é uma ferramenta muito interessante para realizar outros tantos projetos mais voltados para ela, né? Então, por exemplo, essa coisa do ciclo de leituras do Teatro da Rotina, eu acho uma coisa ótima, porque a gente pode não só revisitar textos outros da própria companhia, como Palavras da Chuva, etc., como expandir para o resto do Brasil aquilo que para a gente sempre foi um problema. No primeiro Teatro da Rotina tinham só 60 lugares, então como é possível a gente trazer mais público para esse lugar? A live é uma coisa maravilhosa, né? Pode ser um recurso muito legal. Eu gosto super, e apesar dessa tristeza de ter menos controle, eu tenho gostado bastante de trabalhar, tem sido uma experiência boa, e tendo planejamento, sempre dá para fazer uma coisa que esteticamente vá mais de encontro com a coisa que você está retratando, né? É mais do que um registro, por vezes, a live. Não, e é legal que fica gravado também, né? É um documento de uma parada ao vivo. E me diz uma coisa, e você sempre usou essa internet doméstica, assim, que tem nos lugares? Ou em algum desses momentos vocês contrataram uma banda, não sei o que lá? Pois é, essa é a grande questão, inclusive, que é o problema da conexão ser segura, né? Por exemplo, a gente sempre depende de uma internet que tem uma taxa de upload maior do que uma taxa de download. Às vezes, vários pontos da cidade, a internet é muito melhor para download do que para upload. Isso dificulta muito a situação, né? Eu fiz uma live acho que no começo de dia 19 de dezembro, que a gente fez lá no CCJ, na Cachoeirinha, na Zona Norte, e a internet do local não estava... Todos os testes que a gente fez, ela dava muito diferente dependendo do lugar, do horário, então a gente não teve como segurar a onda de tentar fazer com a internet, e no meio da live ela travar e a gente perder todo o esforço de levar um bocado de gente lá. Foi um festival de 6 horas que a gente realizou lá no CCJ, com vários artistas que foram para cantar, então tinha toda uma organização por conta da questão do Covid, etc. Então, para não ter problemas com atraso em relação à conexão, a gente trouxe um Mochilink, né, que é todo um aparato que você coloca 3 ou 4 conexões distintas de internet para ter certeza de que todas elas vão funcionar e que vão segurar. A gente até teve um teste na hora que foi muito interessante, porque alguém bateu num fio que não podia, e aí caiu, desligou o servidor da internet, e ainda assim ele já acionou o plano de segurança e já segurou a live toda rolando e etc. Então tem vários dispositivos diferentes que vão de acordo com o tamanho da live, né? A gente, por exemplo, tinha esse problema de que íamos ficar 6 horas ao vivo ininterruptamente, que é um problema gigante de toda essa logística, não só de realimentação das baterias das câmeras, mas conexão dos cabos. Depois de um tempo, às vezes, a conexão começa a ficar um pouco instável, então tudo isso precisa ser pensado antes, né? A filmagem, na verdade, você muito bem sabe, tem toda essa coisa da preparação gigantesca antes, né? Para ter certeza absoluta de que na hora não vai falhar. Isso na live é muito maior, né? Então a gente sempre está tentando se adiantar os problemas que podem rolar, porque é péssimo quando você está no meio da transmissão e alguma coisa dá errado e o público fica esperando. Como o pessoal aí reclamando que não está escutando. Exatamente. Vem cá, quer dizer então que é um link, é um Mochilink que você falou? Um Mochilink, o pessoal chama assim porque ele parece uma mochilinha mesmo, né? É um equipamento que você liga nele várias entradas dessas domésticas e aí ele fica negociando ali, administrando o sinal. Não só as domésticas, mas principalmente chips de internets
via satélite, né, para serem utilizadas de vários lugares. Então os caras colocam lá a operadora da TIM, da Claro, da Vivo, uma outra americana, todos eles plugados com chips diferentes para Uhum. sempre os pacotes de dados conseguir pegar o melhor sinal que tem na região, né? Porque, por exemplo, o problema lá na Cachoeirinha é que tem muito morro perto Sim. de mato, tá muito perto da Cantareira. Então, por exemplo, a TIM lá não pega nem ferrando. Então a gente precisava estar sempre entre a Oi e a Claro na internet ali para segurar a conexão. E tem vários outros dispositivos, tem modems portáteis que a galera leva com diferentes qualidades de conexão e é muito eficaz, assim, é muito... Apesar de ser um pouco salgado, agora no momento das lives tem uma super procura desse tipo de equipamento, mas costumeiramente funciona muitíssimo bem. Bom, quem sabe agora com essa quantidade de cavalar de lives aí rolando todo dia, as operadoras não melhoraram os uploads, né, os níveis aí de upload. Vai Pois saber. é, rapaz. E, e aí, então, você tem, assim, você trabalhou nas lives, no máximo, com quantas câmeras? Rapaz, tivemos experiências diferentes, né? Eu tenho tentado trabalhar aí com a média de 3, 4 câmeras para a gente ter realmente sempre menos gente no set e conseguir articular um pouco melhor, né? Eu sei que Então a própria você opera 3 câmeras ao mesmo tempo, mas com quatro. duas mais costumeiramente, às vezes tento as 3, mas depende da situação. Mas aí, e aí, para operar 4 câmeras, você tinha quantas pessoas? Então, a gente sempre tenta deixar as câmeras o mais autônomas possíveis, né? Eu fiz uma experiência super legal lá no Estúdio 185, que é um estúdio super legal aqui de São Paulo, que tem feito também um trabalho de live super legal, que eu fiz lá com a Marina, que fez comigo também a live do João Donato e com a Beatriz Dantas, que é minha assistente há bastante tempo, em que a gente estava com 4 câmeras, então a gente deixou todas elas fixas, exceto a minha, né, que eu ia operando ali com uma câmera um pouco melhor, com uma lente um pouco melhor para poder ter foco, desfoque, zoom e etc, ter um pouco mais de liberdade. E aí Beatriz ficava sempre verificando todas as outras câmeras para poder checar e a Marina cuidando do corte, né? Nessa live especificamente aí do Vitor Araújo, eu convido todo mundo que tiver a paciência de ver, dar uma entrada aí no meu perfil que tem lá o vídeo. A gente fez uma coisa de telas duplas, então a gente sempre utilizava os cortes nessas laterais e nunca as duas imagens, né? Sempre o corte tradicional. Então tinha uma série de máscaras que a gente fez e conseguimos fazer um efeito super legal que deu até essa impressão de ter mais câmeras do que a gente tinha de fato. A mesma coisa aconteceu também na do João Donato, fazendo uma decupagem anterior, a gente consegue sempre se deslocar e tá sempre com 3, 4 planos cada uma das câmeras para poder tentar fazer ali um jogo melhor, né? Mas geralmente com 3 pessoas a gente já consegue fazer a logística toda de fazer a coisa funcionar, né? Esse é, na verdade, a equipe meio mínima para poder fazer tudo rolar quando você tem mais de 2 câmeras, né? Então também teve esse momento interessante aí da nossa profissão também, tentar, que é uma coisa ruim, né? Os sets geralmente são sempre cheios de pessoas, é muito mais tranquilo de fazer as coisas e agora a gente teve sempre que estar pensando as situações mais reduzidas, né? Ter sempre no máximo 4 pessoas numa equipe é muito desafiador também, né? Então acho que o que a gente também aprende muito nesse período aí é tentar fazer esse exercício que nos anos 70 era tão comum, né? Você tentar fazer o máximo com o mínimo de pessoas possível para tentar conseguir ter o melhor resultado. Então a gente está se desdobrando aí. Tem sido doloroso para as costas, mas tem sido divertido sempre estar pensando nessas alternativas. E aí, claro que a gravação, ela fica desimportante, né? De chip de memória, HD. Você conecta a câmera, o quê? Sem fio? Com um computador central? Ou com uma mesa de mixagem? Como é que é essa É, interface? tem várias combinações possíveis, né? Mas eu acho que o que é mais legal é essa questão de que
realmente como você falou, né? Você não tem esse problema de ter que descarregar todos os cartões, tem o problema de fazer a sincagem de tudo isso, né? Os cartões, as câmeras todas, sincar entre elas, depois sincar o som, já tá rolando ali na hora, né? Então isso é o mais legal. Acabou a live, o material já está geralmente editado, esse arquivo, sei lá, se você for pensar uma live como a nossa que a gente vai fazer, né? Ela vai ter mais ou menos 1 hora, pelo que a gente está prevendo. Isso em termos de cartão de memória, que seria quase pensando nos termos de rolos de filme lá nos anos 70, 80, até, enfim, muito recentemente, né? A gente gravaria algo em torno de 50, 60 gigas de material bruto para ser editado e com os outros arquivos, projetos, você tem uma pasta que se representa esse projeto de quase 80 gigas. E aí você faz uma transmissão dessa na internet, esse arquivo vai virar um arquivo de 2,5 GB, logo depois está tudo conectado ali, então isso é muito maravilhoso, porque aí você tem aquele arquivo, você pode depois eventualmente ajustar qualquer questão ali, qualquer quadro que está errado e etc. Ajustar os cortes, tirar qualquer espera, e você já tem o material todo gravado, né? Essa coisa é super legal e que é uma coisa muito da televisão, né? Por isso que eu, principalmente quando tive lá na experiência do João Donato, que a gente tinha toda uma comunicação de rádio para poder fazer a coisa acontecer um pouco mais organizada e a mesa de corte, etc. É exatamente a sensação de estar fazendo na TV, porque vai dando desespero, as coisas estão acontecendo naquele momento, se você não conseguir cobrir aquela coisa que está acontecendo naquele momento, você não vai ter aquele objeto, não vai dar para pedir para voltar, para fazer de novo, então é um happening, né? É quase uma... a adrenalina ela é diferente, na verdade. Lembra bastante a coisa da ficção, quando você faz alguns planos complexos, que você deve ter feito muito, que são aqueles planos sequências que não dá para errar, né? Mas você, Léo, eu quero trazer agora te fazer uma pergunta. Qual tem sido a sua experiência com as lives? Você tem feito alguma coisa aí, além das coisas do teatro da rotina? Não, cara. Às vezes alguém me chama para fazer uma entrevista e tal, mas é sempre esse esquema aqui do Instagram, né? Que é um negócio Uhum. muito simples. Democratizou muito aí essa criação de conteúdo, né? Mas sem grandes. Eu ligo uma lampadinha aqui e começo a falar, não tem erro. A gente fez no Teatro da Rotina, o Marcos Reis está aí, ó, mandando abraço, tananã, Rochedo, não sei o que, olha lá. Grande Aí, Marcos, Teatro da Rotina. dos tempos terrianos também, grande parceiro. E ele fez, o Bezão levou 100 lives, entrevistando figuras da música independente. Aí é claro que não tem, né, essa qualidade aqui, o som não é muito legal e tal, mas é uma coisa que fica, né, é bacana. Eu acho que esse Não, 2020 está documentado nas lives, né? total, e eu paro muito para pensar sobre essa coisa do registro, porque é uma coisa que particularmente me preocupa muito, né? Da época do teatro da rotina, eu sempre acho muito importante você estar paramentado com uma câmera, tentar fazer um registro de alguma maneira, para que aquilo ali fique gravado, porque a gente no Brasil tem esse péssimo hábito de esquecer as coisas, de deixar passar batido. Então você tem filmes inteiros, períodos do cinema regional nos anos 20 e 30 que todos se perderam, grandes eventos públicos brasileiros, eventos históricos que você não tem uma foto, você não tem um registro. E me preocupa muito essa coisa de como é que a gente vai armazenar essa história que a gente está vivendo, que não dá para saber ainda a importância que ela tem, mas principalmente são os tempos que nós estamos vivendo, e como as lives vão se perpetuar no meio de tudo isso, porque agora também a gente tem uma quantidade de conteúdo sendo produzido, né? Você falou, o mesmo Bezão fez 100 lives, a Mônica Salmazo, que é outra recordista de lives, também já deve ter chegado nas 1.000 lives, porque ela foi fazendo uma por dia, às vezes duas, fez várias coisas. Então, também como é que a gente vai começar a interpretar esse tamanho de volume de coisas e como que vão ser esses bancos de dados do futuro também, né? Porque me preocupa muito essa coisa do formato. A gente hoje esquece os formatos tão rapidamente, né? Antigamente usava-se a mini DV, agora é a DSLR, agora tem as novas Sony, as lives, as Blackmagics, os arquivos estão todos se mudando, né? Como é que
a gente vai dar conta de guardar tudo isso, de como é que os bancos de dados vão funcionar, como vai ser o acesso a tudo isso. É uma coisa que eu tenho pensado e tenho me preocupado um bocado, né? Mas Bom, de sim, certo, 2020 é um ano que não foi desassistido por ninguém, né? é, tá bem Tudo está documentado. documentado E e as lives, organizado. todas, né, todas elas, a maioria, sempre perpassa o problema do vírus e da quarentena e tal. Então é quase jornalístico o negócio. Mas Nós estamos talvez. vivendo, na verdade, um evento como a Segunda Grande Guerra, né? Um evento que muita gente morreu, violento, a quantidade de desinformação, a quantidade de gente falando sobre o mesmo assunto, tentando se conectar, é um efeito definidor, né? A gente vai poder dizer que vivemos o primeiro ano da pandemia do coronavírus, que agora está começando a se transformar no Corona 21, Corona 22, mutações inteiras, a gente não sabe nem quanto tempo que a gente vai viver tudo isso e essa coisa da transformação, né? Quase como se a gente estivesse vivendo a revolução do cinema falado. É, De uma hora para outra, todos os modelos mudaram, né? A gente está aqui falando sobre as lives, os métodos. A gente está pensando no nosso filme mesmo que vai sair no ano que vem e a gente ganhou um edital para fazer um lançamento nas salas de cinema, mas ninguém sabe quantas salas de cinema vão estar abertas, como que vai ser o hábito de assistir agora, a partir desse momento todo, né, as grandes uhum, distribuidoras até entraram nesse papo de que vão abrir seus streamings e talvez não lancem mais nas telas. Então, é uma mudança tão repentina que daqui a 5 anos a gente já vai ter outro ponto de vista dessa situação que a gente está vivendo aqui em 2020 e vamos ter outro olhar sobre esse papo que a gente está tendo, sobre a forma do filme, agora mais do que nunca, a própria TV aberta, o próprio Netflix, tudo isso está se ressignificando e o jeito de assistir e consumir arte mudou para sempre, né? Então, até para nós é um desafio lá no Teatro da Rotina como pensar. Essa já era uma conversa que a gente tinha bastante tempo atrás, de ter um núcleo audiovisual bem ativo na internet, com conteúdos semanais que a gente sempre pensou em produzir, uma coisa mais dinâmica para o mundo inteiro, né? Talvez seja a hora da gente tirar esse projeto da gaveta, ou pensar com ele com outra perspectiva, né? É o que tem tirado um pouco o sono, acho que meu e de um bocado de gente. fora que, por exemplo, o último filme que eu fiz ia estrear em abril de 2020. Agora, a previsão é segundo semestre de 2021, que também é uma previsão assim meio, né, que não se sabe, né? Mas, cara, imagina a quantidade represada de filmes que estão com a exibição cancelada. O que vai acontecer, né? Uma quantidade assim que vai ser desovada na mesma hora, né? Tem toda a produção que está vindo também. Vai acontecer alguma coisa louca mesmo. E esse é o nosso medo, porque nosso filme está nessa leva de que vai ser desovado, né? Por isso, conversando com o pessoal da Lira lá, que é a nossa distribuidora, a gente falou, a gente tem que realmente ficar muito de olho e tá sempre olhando o que que vai acontecer, porque realmente é muito imprevisível também. A própria Hollywood está patinando e toda hora sai uma notícia diferente que muda os planos dos caras, dos agentes de marketing, dos produtores executivos. Está tendo uma verdadeira crise É, da indústria cultural e acho muito importante, enfim, o Teatro da Rotina está promovendo esse debate aqui, essas conversas, a gente olhando para outros formatos, porque isso interfere a todos nós, né? A gente está aí nesse momento, inclusive, tendo uma grande discussão acerca da Lei Aldir Blanc, a perpetuação disso, como é que vai acontecer depois, porque a gente pode estar vivendo um momento de aniquilação sem precedentes. Talvez daqui a 3 anos não exista mais nenhum teatro aberto, nenhum cinema. Para onde esse público vai? Como é que vai ser tudo, né? é, É um ano cheio de desafios aí, é, apesar de que a gente segue forte, instigado e cheio de ideias, né? Isso é uma coisa que é fundamental, importante. Ó, é. Chico Gaspar acabou de entrar aqui, nosso querido ator de homenagem, Opa, olha aí, parceiro gigante. um monte de gente bacana aqui, muita gente bacana. E, bom, Luan, acho que é isso, né, cara? Pois é, acho que achamos que é isso. Estejam lá conosco todos Sim, dia amanhã às 8 novo. horas da noite Importante para a falar exibição.
o teu filme, né? Do teu filme Homenagem, que você foi premiado. Tem gente que está entrando agora e não sabe. Melhor diretor, melhor filme, menção honrosa de melhor ator. Teu primeiro longa, muito bacana. Foi premiado lá no Rio. Você deve ter um trailer lá no perfil da Quixó no YouTube. Tem no perfil da Quixó no YouTube, aqui no meu Instagram tem o site da Quixó, que tem todos os trabalhos que a gente fez, grande parte dessas lives que a gente discutiu aqui, que falou que fez, que rolou, que está aí para ver também. Lembrar de novo, amanhã, estarem com a gente, dizendo para o máximo de pessoas aí da nossa última atividade do ano de 2020, que foi um ano atípico, mas muito movimentado também. Sim. E é isso, agradecer muito aqui, Léo, não só por hoje, desde 2015, essa parceria que a gente tem feito, confiança que você tem tido no meu trabalho, o quanto foi generoso da sua parte, continua sendo, a gente está sempre nessa troca de ideias, nessa troca de experiências, energias, e é uma amizade muito legal, assim, que eu cultivo com muito carinho e com vontade da gente estar produzindo mais, estar se vendo mais. Isso logo menos vai rolar de certo, seja por causa da vacina, seja porque o mundo mudou, seja porque vamos ser todos crocodilos, seja o que for. Cara, mas nem precisa falar, cara. É uma parceria. Eu só não falo que você é meu irmão, tá? Não vou falar que é filho, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, aí o pessoal vai se confundir. Mas então a parceria está em pé sempre, cara. Vamos lá, fazer muitos filmes e muitas loucuras. E amanhã, sigamos juntos. às 20 horas, Luan Cardoso dirigindo a live que vai finalizar esse ciclo de lives que a gente está fazendo do Sol Cravado no Céu da Boca, da Drica Neri, que está aqui brilhando os olhinhos com corações. Talentosíssima autora, escritora. E 20 horas no canal do YouTube do Teatro da Rotina. Estejam lá, porque é importante para a gente também que vocês compareçam, tá bom? Isso aqui, a gente conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura do município de São Paulo. E é isso aí, né, Luan? Beijo para você, beijo para É isso aí. Beijo para todos aí. Queria dizer, na verdade, até que é muito interessante, pensando aqui na leitura, né? Esse é um texto que tem tudo a ver com pandemia, é uma situação que poderia ter a ver com pandemia, fala sobre encarceramento, fala sobre um ano dentro de casa, coisa que a gente já viveu todos aí, a gente está à flor da pele para ver o sol cravando na boca do céu, do nosso, de tudo. É um texto extremamente atual. Estejam lá com a gente amanhã. É isso aí, cara. Vambora? Beijo, meu povo. Vamos tomar uma logo menos. Valeu, Luan. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Um abraço.